Obrigada por adquirir uma máquina Janome. Esta máquina possui muitas características especiais, como um corpo longo, com ampla área de braço e uma grande base removível, um cortador de linha automático, um sistema mundial automático de voltagem, um conector externo para o pedal de corte de linha, um pedal de controle extra largo e muito mais. Esta máquina vem com acessórios muito úteis, incluindo mais de uma dúzia de calcadores diferentes e uma mesa extensora extra larga. Temos certeza que você ficará feliz por ter escolhido uma máquina Janome e ela vai lhe trazer muitas alegrias no fantástico universo da costura, do artesanato e do quilting. Preparação. Conectando a máquina à energia elétrica. Esta máquina está equipada com 2 sistemas de controle da velocidade da costura. Você pode usar o pedal de controle ou o botão Start, Stop para costurar. O pedal extra largo é mais estável e fácil de usar do que o pedal menor. Antes de ligar a máquina na energia elétrica, certifique-se de desligar o interruptor de energia. Se você usar o pedal de controle, primeiro abra a tampa da base na parte inferior do pedal e desenrole o cabo de alimentação. Recoloque a tampa da base. Insira o pino conector do pedal de controle na tomada da máquina. Conecte o cabo de alimentação de energia, inserindo o plugue na tomada da máquina e na tomada de energia na parede. Depois de usar o pedal de controle, guarde o fio sob a tampa da base do pedal de controle. Botões de operação da máquina. Os 5 botões de operação da máquina estão convenientemente agrupados para facilitar seu acesso enquanto costura. Botão Start, Stop. Pressione o botão Start, Stop para iniciar ou para parar a máquina. Observe que o botão Start, Stop não funciona quando o pedal de controle está conectado. Enquanto este botão estiver pressionado, a máquina costurará em velocidade reduzida e quando soltar o botão, a máquina começará a costurar na velocidade definida pela barra deslizante de controle de velocidade. Pressionar e segurar novamente este botão enquanto a máquina está costurando fará com que a velocidade seja reduzida e a máquina pare ao soltar o botão. Esta função é extremamente útil quando se precisa de um controle preciso da costura. Botão de retrocesso. A máquina costurará em retrocesso, para trás, enquanto o botão de retrocesso estiver pressionado durante a costura de pontos retos e zigue-zague. Para reforçar o início de uma costura, pressione e mantenha pressionado para que a máquina costure em retrocesso com velocidade reduzida. Se o botão de retrocesso for pressionado, quando outros tipos de pontos estiverem sendo costurados, a máquina fará os pontos de arremate e irá parar automaticamente. Botão de arremate automático. Ao pressionar o botão de arremate automático quando estiver costurando pontos retos e zigue-zague, a máquina fará imediatamente os pontos de arremate e irá parar em seguida. Quando outros tipos de pontos forem selecionados, a máquina irá costurar até o final do ponto que está sendo costurado e então fará os pontos de arremate e irá parar automaticamente. Botão posicionador da agulha. Pressione este botão para levantar ou abaixar a agulha. A máquina irá parar sempre com a agulha na posição para baixo. Botão de corte de linha automático. Pressione este botão para cortar as linhas após terminar a costura. Você pode costurar novamente sem puxar a linha da bobina para cima.
Se você estiver usando linhas grossas ou agulha dupla, utilize o corte de linha integrado na lateral da máquina. Barra deslizante de controle de velocidade. O controle deslizante de velocidade define a velocidade da costura. Para diminuir a velocidade, mude o controle deslizante para a esquerda. Mude para a direita para aumentar a velocidade. Enchendo a bobina. Pino do carretel adicional. Use o pino de carretel adicional quando você precisar encher a bobina sem retirar a linha da costura, enquanto trabalha em um projeto. Abra a tampa superior e insira o pino do carretel adicional no suporte do carretel e, em seguida, no orifício ao lado do pino do carretel horizontal. Coloque o feltro no lugar. Enchendo a bobina. Desligue o interruptor de energia. Deslize o botão de abertura da tampa da caixa da bobina para a direita e retire a tampa. Retire a bobina. Ligue o interruptor de energia. Coloque o carretel no pino desta forma e prenda-o com o suporte do carretel. Segure a linha com as duas mãos e passe-a através da abertura do guia-linhas e, em seguida, puxe-a para trás do guia-linhas. Continue segurando a linha do carretel com a mão esquerda e, com a sua mão direita, puxe firmemente a linha para a direita. Passe a linha através do orifício da bobina de dentro para fora. Coloque a bobina no pino do enchedor de bobina. Puxe o pino do enchedor de bobina para a direita. Inicie a máquina. Pare a máquina quando tiver enrolado algumas camadas de linha e corte a ponta da linha próximo à bobina. Inicie a máquina novamente. Pare a máquina quando a bobina estiver totalmente cheia e parar de rodar. Volte o pino do enchedor de bobina para a posição original. Retire a bobina e corte a linha com o cortador de linha integrado. Inserindo a bobina. Desligue o interruptor de energia. Coloque a bobina na caixa da bobina com a linha desenrolando no sentido anti-horário. Passe a linha pela abertura frontal da caixa da bobina. Puxe a linha para a esquerda, deslizando-a entre as lâminas da mola de tensão. Continue a puxar a linha até que ela deslize para dentro do entalhe lateral. Puxe cerca de 10 centímetros de linha para trás e recoloque a tampa da caixa da bobina. Passando a linha na máquina. Ligue o interruptor de energia e levante a agulha pressionando o botão posicionador da agulha. Levante o calcador. Pressione a tecla de bloqueio. Segure a linha com as mãos e passe-a pela abertura do guia-linhas. Ainda segurando a linha com as mãos, puxe-a firmemente na sua direção, ao longo do canal. Puxe-a para baixo ao longo do canal direito e puxe-a para cima ao redor da base do canal e ao longo do canal esquerdo. Passe a linha ao redor da alavanca do estica-fio, passando-a para dentro do orifício e puxe-a para baixo ao longo do canal esquerdo. Passe a linha pelo guia de linha inferior e pelo guia de linha esquerdo da barra da agulha. Enfiador de linha na agulha. Abaixe o calcador. Abaixe lentamente o enfiador de linha para baixo o máximo possível. O gancho passará pelo furo da agulha e o enfiador ficará fixo na posição. Puxe a linha ao redor do guia-linha no enfiador e da esquerda para a direita embaixo do gancho. Puxe a linha ao redor do guia-linha à direita no enfiador, puxando na sua direção. Levante o enfiador de linha lentamente e a laçada da linha passará pelo furo da agulha. Puxe a laçada da linha pelo buraco da agulha para trás e para a esquerda, puxando a linha da bobina.
Pressione a tecla de bloqueio para desbloquear. Levante o calcador. Segure a linha da agulha com o dedo e pressione o botão posicionador da agulha 2 vezes. Puxe a linha da agulha para cima para trazer a linha da bobina para fora da caixa da bobina. Puxe as 2 linhas para trás, deixando 10 centímetros ou 4 polegadas por baixo do calcador. Preparando-se para costurar. Levantando e abaixando o calcador. A alavanca do calcador levanta e abaixa o calcador. Você pode levantar o calcador mais alto que a posição normal elevada. Esta função ajuda a trocar a chapa da agulha e colocar tecidos grossos sob o calcador. A máquina não irá costurar se o calcador estiver levantado e a tela LCD mostrará uma mensagem para você abaixá-lo. A joelheira é útil quando se está costurando patchwork, quilting, etc., pois permite que você controle o movimento do tecido enquanto seu joelho controla o calcador. Consulte o manual de instruções para obter mais informações. Retirando e encaixando o calcador. Levante a agulha e desligue o interruptor de energia. Levante o calcador até sua posição mais elevada. Pressione a alavanca preta na parte de trás do suporte do calcador. O calcador se soltará. Posicione o calcador desejado sob o suporte do calcador, de forma que o pino do calcador fique alinhado abaixo da ranhura de encaixe no suporte do calcador. Abaixe a alavanca do calcador para encaixar o calcador no lugar, ajustando a pressão do calcador. Dependendo das condições da costura, a pressão do calcador deve ser ajustada. O seletor tem 7 posições de ajuste, de 1 a 7, para que você possa fazer um ajuste fino da pressão do calcador. Para costuras gerais, coloque o seletor de pressão do calcador na posição 5. Reduza a pressão para costurar apliques ou tecidos leves. Aumente a pressão para costurar tecidos grossos ou pesados. Abaixando os dentes impelentes. Os dentes de transporte podem ser abaixados usando a alavanca localizada no lado direito da máquina. Quando selecionar um ponto de alinhavo ou quilting livre, a tela de LCD mostrará uma mensagem para você abaixar os dentes impelentes. Puxe a alavanca na sua direção para abaixar os dentes impelentes. Empurre a alavanca para longe de você para levantar os dentes impelentes e eles voltarão para a posição normal quando iniciar a máquina novamente. Tensão da linha. Esta máquina possui uma configuração semiautomática de controle de tensão da linha. A tensão recomendada para o ponto selecionado aparecerá na tela de LCD. Ajuste o seletor de controle de tensão para alto. No entanto, você deve ajustar a tensão da linha manualmente se a tela de LCD mostrar o ícone de ajuste de tensão manual. Gire o seletor para um número maior para aumentar a tensão. Para diminuir a tensão, gire para um número menor. Selecionando os pontos. Há uma grande variedade de pontos de costura e monogramas disponíveis. Abra a tampa superior para ver a tabela de referência e todos os pontos da máquina. Os pontos estão agrupados em modos para facilitar a consulta. Ao ligar o interruptor de energia, a tela LCD mostrará o ponto reto D1 selecionado. Pressione a tecla de modo e a janela de seleção de categoria será aberta. Gire o seletor giratório no sentido horário ou anti-horário para navegar através das categorias. Pressione o botão de confirmação no centro do seletor para selecionar a categoria desejada. Gire o seletor no sentido horário ou anti-horário para navegar pelos pontos. Pressione o botão de confirmação para selecionar o ponto desejado. Você pode selecionar a categoria ou o ponto também pressionando os seus ícones diretamente na tela LCD.
A tela de LCD mostrará o número do ponto e a sua imagem, juntamente com a largura e o comprimento pré-programados, o calcador recomendado, a pressão do calcador e a tensão da linha. Costura utilitária. Sistema de transporte duplo. Encaixando o calcador de quilting reto no sistema de transporte duplo. Esta máquina está equipada com sistema de transporte duplo embutido, que garante uma costura suave e uniforme para todos os tipos de tecido. Levante a agulha pressionando o botão posicionador da agulha. Desligue o interruptor de energia e levante o calcador. Solte o parafuso de fixação e remova o suporte do calcador. Empurre a conexão do suporte do calcador para encaixá-la ao sistema de transporte duplo da máquina. Abaixe o calcador e a agulha e aperte o parafuso de fixação firmemente com a chave de fenda. Costurando com o calcador de quilting reto. Os pontos D1 a D4, D1S a D4S e D94 a D98 podem ser usados com o calcador de quilting reto. Use a chapa da agulha para ponto reto quando costurar tecidos muito finos. Posicione o tecido embaixo do calcador. Abaixe a agulha no ponto onde deseja iniciar a costura. Abaixe o calcador. Inicie a máquina e costure na velocidade média, deixando o tecido ser transportado naturalmente. Seletor de ajuste do sistema de transporte duplo. Se a camada inferior franzir, gire o seletor na direção do sinal de mais. Se a camada superior franzir, gire o seletor da direção do sinal de menos. Substituindo a chapa da agulha. Use a chapa da agulha para ponto reto quando efetuar costura reta. Desligue o interruptor de energia. Deslize a base móvel para a esquerda para removê-la. Levante o calcador para a posição extra elevada. Empurre para baixo a alavanca de liberação da chapa da agulha e a chapa da agulha se soltará. Remova a chapa da agulha, levando-a para a direita. Encaixe a chapa da agulha para ponto reto na máquina. Alinhe a borda esquerda da chapa da agulha com a lateral esquerda e empurre a chapa da agulha para baixo, pressionando a marca na chapa da agulha até que ela se prenda no lugar. Abaixe o calcador para a posição levantada normal. Ligue o interruptor de energia. Gire o volante lentamente na sua direção e verifique se a agulha não encosta na chapa da agulha. Os pontos D1S a D4S podem ser costurados com a chapa de agulha para ponto reto. Os outros pontos não podem ser costurados com a chapa de agulha para ponto reto. Alterando a largura e o comprimento do ponto. O comprimento e a largura do ponto são programados e otimizados para o ponto selecionado, mas você pode ajustá-los para atender às suas necessidades específicas de costura. Para alterar o comprimento do ponto, pressione a tecla de ajuste do comprimento do ponto. Para alterar a largura do ponto, pressione a tecla de ajuste da largura do ponto. Nos pontos retos, você pode mover a posição de descida da agulha, pressionando a tecla de ajuste da largura do ponto. Caseados de botão. Existem diversos estilos de casas de botão disponíveis. Você pode escolher o caseado apropriado para a peça que está costurando. A máquina irá costurar automaticamente um caseado de botão do tamanho adequado em um único passo. Coloque o botão na parte de trás do calcador e empurre o suporte do calcador para prender o botão. O comprimento do botão será determinado automaticamente. Você também pode ajustar o tamanho do caseado girando o parafuso de ajuste para chegar ao tamanho ideal. Encaixe o calcador para caseado de botão automático. Passe a linha da agulha para a esquerda pelo vão do calcador. Coloque o tecido embaixo do calcador. Abaixe a agulha e abaixe o calcador.
Puxe a alavanca do sensor do caseado para baixo o máximo possível. Comece a costurar enquanto puxa levemente a linha da agulha para a esquerda. Depois de alguns pontos, solte a linha da agulha e continue a costurar. A máquina irá parar automaticamente quando o caseado estiver completo. Técnicas avançadas. Selecionando letras e números. Pressione a tecla de monogramas para escolher um dos 5 tipos disponíveis. Pressione o ícone Tipo de letra para selecionar letras do alfabeto maiúsculas ou minúsculas, letras europeias, maiúsculas ou minúsculas, números ou símbolos. Selecione o caractere desejado pressionando o ícone da letra. Programando uma combinação de pontos. Vamos tentar programar essa combinação. Pressione a tecla de monograma e selecione o estilo Broadway. Selecione a letra maiúscula I. Em seguida, pressione a tecla de memória para memorizar a letra I. Pressione a tecla Mode e gire o seletor para selecionar o grupo de pontos decorativos. Gire o seletor e selecione o desenho de coração. Pressione a tecla de memória para memorizar o ponto. Pressione a tecla de monograma e selecione novamente o estilo Broadway. Selecione a letra minúscula Y. Selecione a letra minúscula O. Selecione a letra minúscula U. Editando a combinação de pontos. Para excluir ou inserir padrões, pressione o ícone X na tela LCD para fechar a janela de seleção de pontos. Pressione a seta da esquerda das teclas de edição para mover o cursor para a esquerda. Pressione a seta da direita das teclas de edição para mover o cursor para a direita. Posicione o cursor embaixo do ponto que você deseja excluir. Pressione a tecla da lixeira e o ponto que está sobre o cursor será apagado. Para inserir um ponto, posicione o cursor ao lado do local onde você deseja inserir um novo ponto. Selecione o ponto e ele será inserido antes do cursor. Armazenando e recuperando uma combinação de pontos. Até 20 combinações de pontos podem ser armazenadas na memória da máquina para uso futuro. Pressione a tecla de recuperação da memória após a programação de uma combinação de padrões. A tela LCD mostrará o endereço de memória M1 e a descrição da função da tecla. Pressione a tecla de recuperação da memória para escolher o endereço de memória a partir de M2 a M20. Em seguida, pressione a tecla de memória para armazenar a combinação de pontos no endereço de memória selecionado. Para recuperar uma combinação armazenada, pressione a tecla de recuperação da memória. Em seguida, pressione a tecla de recuperação da memória até que a combinação desejada apareça. Pressione o ícone do seletor giratório e a combinação armazenada estará pronta para costurar. Uma combinação armazenada pode ser recuperada mesmo depois de a máquina ser desligada. Se você quiser excluir uma combinação armazenada, selecione a combinação desejada e pressione a tecla de exclusão para apagar. Personalizando as configurações da máquina. Você pode personalizar as configurações da máquina de acordo com as suas preferências. Pressione a tecla de ajuste e a janela de configurações da máquina será aberta. Girando o seletor, você verá alguns dos itens a serem definidos, como o brilho da tela, o nível do som do alarme, idioma, calibração da tela de toque, etc. Selecione o item desejado, o nível do som do alarme, por exemplo, e pressione o botão de confirmação. Ajuste o nível de som do alarme girando o seletor giratório e pressione o botão de confirmação. Pressione o ícone X para fechar a janela de configuração da máquina. Limpeza e manutenção. Antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza, certifique-se de desligar a máquina e também de desligá-la da tomada da parede. Substituindo a agulha. Verifique a agulha com frequência para garantir que a sua ponta não está irregular, rombuda ou cega.
Troque-a por uma nova agulha se estiver torta ou rombuda. Solte o parafuso de fixação da agulha e retire-a. Insira uma nova agulha com o lado plano voltado para trás. Empurre a agulha contra o limitador e aperte o parafuso firmemente com uma chave de fenda. Limpando a máquina. Recomenda-se que seja feita a limpeza da área da lançadeira, do mecanismo do corte de linha automático e do interior do guia-linha pelo menos uma vez por mês. Limpando a área da lançadeira. Remova a agulha e o calcador. Remova a base móvel. Empurre para baixo a alavanca de liberação da chapa da agulha e retire a chapa da agulha. Remova a bobina e a caixa da bobina. Limpe a caixa da bobina com a escova de limpeza e com um pano macio e seco. Limpe os dentes de transporte e o mecanismo de corte de linha com a escova de cerdas. Limpe o interior da área da lançadeira com um pano macio e seco. Recoloque a caixa da bobina, certificando-se que a marca da caixa da bobina se alinhe com a marca do limitador do compartimento da bobina. Recoloque a chapa da agulha, alinhando os pinos da lateral esquerda com as ranhuras da máquina e pressione a marca da chapa da agulha até que ela se encaixe no lugar. Recoloque a base móvel. Encaixe a agulha e o calcador. Limpando o interior do guia-linha. Retire a placa do guia-linha puxando-a para cima. Limpe a área ao redor e embaixo da placa de pré-tensão com a escova de limpeza. Remova os fiapos e o pó acumulado na escova da parte de baixo da placa do guia-linha, usando a escova de limpeza. Recoloque a placa do guia-linha na máquina, inserindo os encaixes nas ranhuras. Empurre a placa do guia-linha para baixo para encaixá-la no lugar. Nunca use benzina ou outros solventes químicos para a limpeza do corpo da máquina. Limpe o corpo da máquina com um pano macio umedecido em água morna e detergente neutro. A manutenção regular irá garantir que sua máquina funcione sem problemas.